do além, que hoje é o Michel, que me salvou pra caramba hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, Michel. Não sei se minha voz tá um pouquinho alta. Tá bom, tá bom. Falar Não, baixinho. Tá baixo. ótimo. Tá baixo. Eu quase dei o alô do Baster. Então, essa pergunta é até um pouco pessoal, na verdade. Manda. Então, eu queria saber qual foi a importância do diagnóstico na tua vida, Uhum. ainda mais numa sociedade que é tão preconceituosa com esse tipo de diagnóstico, e o que ela impacta na tua vida depois que você teve esse diagnóstico. Cara, é uma ótima pergunta. E eu não sei por que eu não respondi. Eu acho que a gente se perdeu nos temas. Claramente eu poderia ter respondido essa pergunta. Mas a gente vai falar Obrigado. mais no próximo podcast, porque as outras é tudo baseado nisso. Existe uma diferença muito clara entre a criança e o adulto. E não é que eu não tenho mais um potencial a ser desenvolvido, mas quando você está falando de uma criança, você vai pegar um autista nível 1, nível 3, que não fala, e você tem uma janela de oportunidade onde é mais fácil de desenvolver isso, você perde essa janela, coisas difíceis passam a ser mais difíceis ainda. Sim. Quando a gente fala de um adulto que nem eu, que bem ou mal, seja lá como, graça divina, movimentos do destino, mera aleatoriedade, chegou aos 30, 40, 50 anos, como eu atendo e diagnostico pessoas de 60 anos às vezes. Eles já são adultos formados, muito dos riscos potenciais já foram mitigados de um jeito ou de outro. Às vezes não, às vezes está claramente que o problema dele, sei lá, abuso de substância, é porque ele não desenvolveu controle emocional, porque ele nunca teve. E aí a substância, sei lá, maconha, álcool, passa a ser a ferramenta dele de regulação emocional. Então existe essa distinção de qual é a importância, não que não seja importante para o adulto, mas na infância você está aumentando bizarramente o risco, e quando é adulto, ou você já sofreu o risco e lidou com isso e coisas terríveis aconteceram, e aí não sei o que aconteceu na vida de cada um, ou você já está numa condição mais que você, sabe-se lá como, se desenvolveu minimamente. Sabe se virar, né? Eu chamo de saídas criativas. E frequentemente a gente arruma saídas criativas, a neurodiversidade como um todo e os neurodiversos, arrumam saídas criativas para existir dessas formas. E então, dependendo, e de novo, lógico que nível 1, nível 2, nível 3 tem uma diferença absurda dessas, de como que essas possibilidades e a liberdade individual que a gente consegue exprimir na vida e tudo mais acontece, mas então tem tudo isso que eu acho importante falar pensando na perspectiva de saúde. Mas eu sei que a sua pergunta foi pessoal, então vou te falar de mim, que não, mas também não é só meu, isso aí eu vejo. Ajuda a entender coisas que a vida inteira a gente ouviu que eram nossas. E que são nossas, mas não é nosso do jeito que o pessoal estava falando. Então, assim, não é nosso no sentido de que seja isso. Você é meio babaca. Eu era meio babaca. Isso era meu. Mas era junto da coisa assim de... Eu não entendia essa coisa. Eu não entendia como que eu ficava estressado num bar. Eu não entendia como que barulho consumia a minha energia interna. E sem a energia interna para fazer o pouco de controle emocional que eu sou capaz de exercer, me transformava numa pessoa impulsiva. E que me aumentava as decisões erradas que eu tomava em um dia. Hoje eu consigo entender isso, e aí eu não bebo mais tem alguns anos já. E aí quando eu saí eu fui numa festa esses dias, que é uma coisa incomum que eu faço hoje em dia. Fui numa festa, e nessa festa tinham 50, 60 pessoas, e eu, como sempre, sentei lá no lugar que eu acho menos complicado de eu estar, porque eu quero existir na coisa e não quero encher o saco de ninguém. E voltando para casa, 3 horas da tarde, sóbrio num domingo, eu quase dormi no volante. Esse é o preço de exaustão que isso me causa. Eu estava com meu filho no carro, eu parei o carro, cara, deixa eu tomar uma decisão aqui. Aí você pensa isso em retrospecto, eu saindo da faculdade à noite, então barulho, gente, 3.000 pessoas, não sei o quê. Aí vai pro bar. Então, assim, me ajudou a entender algumas dessas narrativas, essas narrativas de saúde maiores, me ajudaram a entender alguns processos da minha vida. Quando eu entendi esses processos, entendi, por exemplo, isso de, eu me dou melhor quando eu encontro uma pessoa de cada vez. E tem anos que eu encontro prioritariamente uma pessoa de cada vez. Então, encontrar grandes grupos me é muito custoso. Isso pode me custar, inclusive, dias da minha semana, dependendo do que eu faço.
Esse podcast vai me custar alguns dias. É, né? Sério? Não, tá de boa. De novo, eu tomei essa decisão lá atrás Aham. quando eu aceitei. Mas assim, eu vou ficar bem só segunda-feira. Bem, assim, eu voltei. Tu vai sofrer, que ainda vai ser publicado em 2 partes. Não! E aí eu comecei a tomar decisões melhores, entendendo essas narrativas melhores de saúde, que antes era você é um idiota, como que você pode ser inteligente e fazer isso, como que, por que você faz isso, mas não consegue fazer aquilo que é óbvio, por que você esquece isso que, tipo, eu perco coisas. Foda-se, é isso. E essa é uma das coisas que eu não consigo ter controle, eu perco coisas. Então eu ando com o mínimo de coisas hoje em dia, eu entendi que eu perco coisas, mas não é porque eu sou um idiota. Eu até posso ser um idiota, mas não por isso. E aí, beleza. Então, é só andar com menos coisas. Então, as pessoas me dão coisas para eu falo, eu não vou carregar, porque eu vou perder. É isso. Eu estou tentando, que nem o negócio do vídeo que eu te falei, eu estou tentando não... Eu estou olhando para cá, mas era para cá, mas enfim. Não, eu estou olhando para quem me perguntou. Eu não quero foder a vida de ninguém mais. Eu entendi que muitas das coisas que eu faço fodia a vida das pessoas que me faziam ser um babaca. Aí, agora que eu entendi essa narrativa maior e falar assim, tá, não adianta eu ficar batendo a cabeça na parede atrás de uma coisa que não é minha. Então, e aí tem conversas mais ou menos simples. Então, nos relacionamentos, eu começo já conversando, falando assim, olha, eu sou autista. Já explica. E isso implica em um monte de coisa, piriri pororó. Isso impede que uma pessoa me pegue pela bochecha. Perdão. Por que você não olha no meu olho? Porque eu sou autista. Essa é a descrição 1 da coisa. Na verdade, não é. É a descrição 1 socialmente, né? A do texto é outra coisa. Ou meu filho. Pro meu filho, esses dias eu tava escalando com ele, e aí eu falei pra ele, caralho, eu tô super orgulhoso de você, piriri pororó, não sei o que, ele, para de me sacanear. Aí eu, ei, não sei o que eu fiz. Aí eu, cara, o que houve? Não, porque eu tô falando sério, não sei o que, ele, não, porque eu nunca sei, não sei o que, aí sim, a primeira descrição objetiva do CID, do manual, de baixa expressão emocional, dificuldades sociais. Aí eu sou autista, eu comunico mal, especialmente em expressão facial, não sei se vocês já repararam, mas minha expressão ela é meio que bem fechadinha. Meu filho não consegue reconhecer quando que eu tô me expressando emocionalmente para ele. Então eu estava falando para ele, eu estou muito orgulhoso de você, só que desse jeito. Entendi. Sheldon. E aí ele achava que eu tava de sacanagem com ele, porque crianças precisam das expressões faciais para se compreender e dar contexto àquilo que está sendo dito, porque uma criança não sabe o que é orgulho. Verdade. Então ele sabe assim, meu pai está feliz, ok, meu pai está triste. Aí eu expliquei, cara, lembra que o papai te falou que ele é autista, não sei o que, mas eu queria que você entendesse. Hoje foi um dia muito especial. Tinha a ver com a coisa da cadência, do esforço, do querer. Você tá aqui na escalada, você tá tentando, você passou 1 hora projetando isso aqui. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante na vida. Eu queria muito que você aprendesse a ter isso. Ele, tá, então tá, obrigado, eu vou tentar de novo. Então assim, se entender é melhor, né? Então, até isso, que era uma expressão de afeto forte que eu estava tentando fazer com meu filho, estava quebrada socialmente. Lembra que eu falei que a gente está quebrado, a gente está apartado? E meu filho que mora comigo, não sabia reconhecer isso naquele momento, talvez porque eu, de fato, me comunique mal, talvez porque ele estivesse estressado e ele estava falhando num projeto. Talvez não tivesse nada a ver com o autismo, mas entender que, pelo menos, eu tenho um grau forte de responsabilidade nisso, me botou na condição de baixa. Deixa eu entender. Seu filho não tá brigando com você não fez nada errado, só provavelmente é uma desses vários nós que você não conseguiu desenvolver direito na vida. Vamos tirar isso. Aí fui lá e resolvi isso. E aí eu parei de beber, quando eu percebi que eu usava bebida como modulador emocional. Eu parei de dirigir rápido e aprendi, cara, se você não tá em condição de dirigir, se você não tá em condição de... Você talvez não tivesse... Tá dirigindo. E eu parei a encostar o carro no meio da rua e deixar a desopilação acontecer, seja lá, às vezes ouvindo música, às vezes... E aí, aí eu volto a dirigir e eu paro de me... Porque quando eu era um babaca, eu dirigia que nem um babaca. Assim, me meti em múltiplos acidentes de trânsito. Eu aprendi, não, você tem isso dentro de você, não é o raiva do mundo, você tá exausto, emocionalmente. Eu acho que é o que mais ajuda mesmo, é a pessoa entender como a gente é, nossas limitações como um todo. Só que era uma coisa minha, mas não era mais porque eu era um idiota. Porque como assim, você repetidamente faz escolhas ruins. Eu nem sabia qual era a escolha que eu estava fazendo.
Então, assim, na questão de possibilidades, é que nem o Guanabara perguntou aqui, mas quando você era criança podia ser diferente? Podia, mas não foi. Uhum. E aí poderia ter sido? Poderia, um monte de coisa poderia ter acontecido. Não ia ter entrado numa relação ruim, talvez não tivesse bebido tanto quanto eu bebi, talvez tivesse ficado na primeira faculdade, talvez, sei lá. Também não vale a pena sofrer pelo que você não fez, né? Cara, o ideal é bola pra frente, foi vambora. importante nisso de compreender, não teve nenhuma mudança significativa na minha vida, porque eu já tinha 30 anos. Uhum. Então não é como se fosse aparecer alguém do além. Mas lembrem de uma coisa, eu estava me formando em psicologia, eu já tinha feito uma pista enorme de autoconhecimento, já sobrevivia umas pancadas estranhas, fiz terapia há muitos anos da minha vida. Então, quando eu falo nisso, não mudou em nada, não é que não mudou em nada, eu quero deixar isso bem claro. Tô falando assim, para a criança é diferente, porque a criança vai atrás e as pessoas vão tentar adequar o mundo. Quando você tem 30 anos, você precisa assumir essa responsabilidade, muito. Com 30, 40 anos, imagina, tem paciente de 50 anos. Aí, cara, não é assim, o trem já passou, o tanque de guerra já passou por cima de você. Agora você vai ter que entender o que disso é importante para você, dessas várias narrativas. Provavelmente vai te ajudar a pacificar alguma coisa, como pacificou em mim de ok, tá, eu posso parar de ter essa briga. Essa não é uma briga que eu tenho escolha, né? E se eu tenho, por exemplo, de fazer esse podcast que vai me custar caro, é uma escolha hoje em dia. Isso é massa. Eu posso fazer essa escolha. Te faz bem até fazer essa escolha, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas é a escolha que eu fiz. Eu consigo me responsabilizar por ela. E eu entendo. Só de eu saber que eu vou ter 4 dias fudido já me ajuda a me preparar para eles. Tô me sentindo um pouco culpado. Não se sinta culpado, porque o idiota que tomou essa decisão fui eu, não foi você. Não, foi muito bom ter você aqui, eu espero que tenha sido também muito bom. É isso, assim, você consegue trabalhar melhor com aquilo que você tem, sem se sentir culpado por aquilo que você não consegue ser. E aí, curtiu essa conversa? Curtiu esse corte? Esse corte faz parte de um programa inteiro que você pode acompanhar aqui, algum link que tá por aqui, tá bom? Vem com a gente.